O Guto vai falar para a gente sobre as redes sociais, vai falar bastante sobre a situação do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos, processo de impeachment, a percepção dos brasileiros. Mas, Guto, eu queria inverter a nossa pauta, começando a falar sobre vacina. A gente está acompanhando nos últimos dias, né, nas redes em especial, um movimento das pessoas defendendo a vacina, entendendo que a vacina é a solução, que pode ser uma virada de página nessa triste pandemia que o mundo está enfrentando. Por outro lado, tem também muita gente torcendo contra. O que você está acompanhando nas redes? Virou o assunto do momento, a vacina, misturado com política. Bem-vindo, Guto, bom dia. Bom dia, Barão, Carla e ouvintes. Olha, Barão, infelizmente, e a gente alertou aqui que o assunto estava entrando na bolha política, entrando na bolha política, eis que essa semana a gente pode definir que, infelizmente, o assunto vacina entra por completo na bolha política. De que forma? Lembra quando tinha um pessoal que defendia a cloriquina de um lado e o outro lado atacava, e o pessoal que defendia a cloriquina falava, você está torcendo pelo vírus? Eis que, no momento que chega uma vacina, seja com uma eficácia lá em cima proposta, seja com uma eficácia que é o suficiente e talvez necessário para que seja aprovado e que nos ajude a imunizar. Você tem, num correr de domingo para terça-feira, 30% de gente, meio que de perfis e de quantidade, expressando uma torcida contrária a uma vacina desenvolvida no Brasil. Barão, eu acho incongruente. Eu acho incongruente com quem está vivendo uma pandemia que a gente quer sair. Eu acho incongruente com quem se diz patriota numa vacina desenvolvida no Brasil. Ou seja, eu não consigo, aí é minha expressão de opinião, compreender aonde pode ter quase um terço de população, 30%, se manifestando quase numa torcida contrária por um produto desenvolvido no Brasil. Repito, não é preocupação, é meio que instigando e comemorando algum, digamos assim, algum não é um tropeço, mas algum overpromise que foi dito aqui, uma coisa que passou do limite, enfim. Me parece desagradável ver este comportamento quando a gente tinha que estar vendo um Brasil único, pensando para frente em como vamos sair dessa pandemia, como vamos recuperar nossa economia, e não está se dividindo agora, Barão. É muito triste ver isso, no momento em que chega uma... Pois é, Guto, mas essa história da cloroquina no passado também foi motivo de discussão, né, daqueles que defendiam mesmo sem comprovação. Ou seja, tem muito mais a ver com política, gostar de político A, gostar de político B, ou, sinceramente, nesse instante, é uma questão pessoal, em que a pessoa defende o seu ponto de vista. Dá para verificar isso nas redes? Barão, dá para ver o seguinte, que a chegada da vacina e a torcida por uma vacina, ela existe até na dita bolha de apoio ao presidente. Fato. O problema é como os assuntos são conduzidos, ou são levados, ou são inseridos. Aí você começa a ter uma rejeição à vacina A ou à vacina B. O que me parece muito claro que a postura anti-vacina na bolha Bolsonaro, analisando, são 5 milhões de perfis que a gente analisa, ela houve uma diminuição da rejeição ao comportamento de querer se vacinar. Fato. Isso que a gente tem que entender. Nas decisões de foro pessoal. Agora, a gente tem que entender que os assuntos, quando são inseridos na bolha de forma política, por agentes políticos, eles tendem a ter a leitura política de uma rede que está com uma dramaticidade eleitoral, parecendo que a gente continua em processo de eleição, Barão. A gente não saiu do processo de dramaticidade eleitoral do processo de 2018. A gente continuou. E é isso que as redes demonstram. A gente não teve ainda uma transição de estamos fazendo oposição ao governo eleito. É um governo eleito se comportando como governo e deixando que os outros façam oposição. Não, é tudo meio um junto e misturado. Às vezes é uma colocação de uma base de apoio ao presidente, que o presidente às vezes se comporta como se não fosse o presidente falando de um governo que não fosse dele. E a base vai. Isso é a mesma coisa. A vacina foi inserida nesse processo, Barão. Ela entrou como uma pauta política. A vitória política, por mais que se foi apresentada como uma vacina do Brasil, ela foi recebida como grande parte da bolha, para quase 50%, como a vacina do Dória.
desculpa, se foi o João Dória que trouxe a vacina através do Butantan, com outros órgãos, vamos comemorar como brasileiros e não deixar isso sendo um assunto político, Barão. Infelizmente, a gente vai ter que agora fazer um trabalho muito forte, com muita ciência, entrevistando muito médico, muito infectologista, para que se volte ao assunto de discutir eficácia, cobertura e como será um plano vacinal. E não a vacina do lado A ou a vacina do lado B, Barão. Pelo amor de Deus, a gente tem que estar trabalhando com esse foco, para não deixar agente político estar falando de um assunto que é um assunto de saúde pública. Esse assunto, esse tema da vacina, Guto e Barão, ele se conecta sim ao segundo tema, nosso tema, no que diz respeito ao seguinte, a forma como eles são conduzidos, levados, inseridos na rede, esses temas, o tema da vacina. E pelos líderes, né, que têm influência não só na rede, mas na vida real. A gente vai assistir nos próximos meses qual é o efeito da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre essa vacina, as vacinas que vão ser distribuídas no Brasil, que ele não vai tomar, pelo que ele disse, né? E usa as redes sociais para amplificar essa mensagem, que não vai ser exatamente positiva para a campanha de vacinação. A gente pode até fazer um paralelo com o que Donald Trump fez nos Estados Unidos, o que aconteceu no Capitólio, e aí, consequentemente, o banimento das redes, né, que é o nosso segundo tema. E aí, Guto, como é que caiu essa questão do banimento das redes? Como é que isso repercutiu nas redes sociais? E eu queria ouvir você a esse respeito um pouquinho também. Primeiro, antes de entrar até no banimento, quando você falou de vacina, o presidente Bolsonaro tem uma capacidade de se comunicar com a base dele muito eficaz, que se amanhã ele resolver ser favorável à vacinação e falar que está trazendo uma vacina mais eficaz, essa vacina ele recomenda, vira quase que um garoto propaganda. Se a gente não compreender essa questão de liderança dele, a gente não consegue entender rede social. E aqui não é falando bem ou falando mal de Bolsonaro, mas falando de constatação, que ele volta atrás e a base aceita com uma capacidade que eu poucas vezes vi em algum político. Mas vamos lá. Sobre banimento, Carla, o que a gente tem que entender o banimento? Eu vi muita gente falar da questão jurídica, da questão filosófica, da questão conceitual. Então, vamos lá. Você baniu uma conta do Trump. Você realmente, vamos falar agora de eficácia do que isso significa. Baniu o Trump. Com uma conta aritmética mínima, você consegue equilibrar a perda do Trump usando perfis acessórios, fazendo a divulgação. Ou seja, matematicamente, é muito fácil, dentro da própria rede, você, em 24, 48 horas, se capacitar e continuar usando a capilaridade para quê? Para difundir ideias. Se você combate quem fala só uma ideia, aí não vai funcionar. Então, antes de dizer se sou favorável ou sou contrário, me parece ineficaz por uma razão. Se o conteúdo e o desejo de conteúdo ainda existirem, se você não conseguir se comunicar com essa pessoa, e aqui não é nenhum papo excessivamente filosófico, não. Se você não conseguir se comunicar com essa pessoa, entender a jornada dela, como é que ela defende eventualmente uma causa abjeta, seja uma invasão de Capitólio, seja um ataque à democracia, seja um racismo desmedido, seja uma xenofobia. Se eu não conseguir conectar para conseguir reverter isso, Carla, esse discurso, esse desejo continuará existindo. E ele vai, tal qual água, aí eu vou dizer muito simples, informação, gente, é igual água e infiltração. Se você não selar e não conseguir resolver o problema, ela vai minar e vai chegar em alguma forma. Ou de forma de perfis acessórios, ou entrando em outras redes, mas é claro, no primeiro momento, você cria um problema. Mas a médio prazo, me parece completamente ineficaz e ainda vitimiza quem é banido. Ou seja, então, mais do que expressar o favorável ou contrário, me parece que você cria muito mais uma mitificação e um problema a ser resolvido com solução do que uma solução de fato para, eventualmente, uma ideia abjeta, um ataque à democracia, cara. Difícil pensar numa outra solução, né, Guto? Mediar esse debate, criar regras. Qual seria a solução? Como seria feita essa vedação aí da infiltração? Não, talvez entregar conteúdo. É você chegar para uma pessoa que está absorvida de um pensamento racista e tentar, através de data drive, tentar, sei lá, por curso, por forma, chegar a essa pessoa e tentar reverter a ideia abjeta. Repito, não se trata em momento algum de lavagem cerebral de questões políticas. Falamos de humanismos e de pessoas que não podem atacar expressões
de liberdade, expressões de ética. Ah, mas quem vai definir isso? Meu amigo, o que é conteúdo de ódio a gente sabe. E o ódio serve para o lado A e para o lado B, para quem ataca a dona Marisa ou para quem ataca o presidente Bolsonaro. É ódio. Ódio é quem lê e define ódio é máquina, calibrada numa visão do que a gente pode definir como ataque pessoal, como ataque a instituições. Então, dentro disso, o que a gente tem que fazer é diagnosticar isso, porque isso existe. Então, como é que eu vou chegar a essas pessoas? É diálogo, cara. Então, mais do que banimento, eu repito, eu não acho que seja eficaz. Foi o que eu estava falando até com você fora do ar. Muita gente falou dos valores financeiros, das questões filosóficas, das questões políticas. Ninguém falou. Isso é inócuo. Vai se adequar de outra forma e, dentro da própria rede, você tem mecanismo para isso. Você só diminui o personalismo. Então, continuamos a tratar de enxugar gelo no que tange a disseminação de ódio, de fake news e de ataque à democracia nas redes, cara. E assim será uma eterna fiscalização, porque a gente está vivendo uma vida ao vivo. Ou seja, não tem muita coisa de rede, de quantidade de informações que são novidades para a humanidade. E a gente tem que entender esse fato. Não tem jeito. Guto Graça, volta na semana que vem conversando com a gente, sempre acompanhando de perto o que está acontecendo nas redes. Grande abraço, Guto, até lá. Grande abraço, até a próxima. Qualquer edição extraordinária é só chamar. Valeu.